porque eu só pensei mesmo na circulação. Na circulação das pessoas. Mas o que aumentou de circulação de pacientes, né? Pessoas que graves. com Covid sim. chegaram mal pra caramba. Sim. Putz, muito suscetíveis a pegar qualquer sim. coisa, né? A gente tinha o fator de risco do paciente muito, o fator, a contribuir, eu falo, né, que é uma parte do paciente, uma parte nossa para que a infecção aconteça. A parte do paciente muito exacerbada, né? O risco dele desenvolver alguma coisa muito alto. E, claro, invadido, mexido, o risco aumentava muito, por mais que, nossa, era uma briga diária de paramentação adequada, higiene das mãos, só que profissionais, assim, muito paciente gravíssimo, muita manipulação, então o risco aumentou muito. O risco aumentou muito. E como que vocês conseguiram lidar com a questão da infecção lá? Olha, foi fácil. Foi só luta mesmo. Foi uma guerra. Foi uma guerra à parte. Tinha dobrada, guerra com Covid, né? Tinha guerra interna com as infecções hospitalares também. Porque eram duas guerras correndo juntas, né? Então, quando a gente tem aumento de casos de infecção, ou você vê que a mesma infecção tem surgido na mesma unidade com muitos pacientes, que a gente já, 2 casos ou mais do mesmo micro-organismo, a gente já pode denominar que é um surto, né, daquele micro-organismo, daquela bactéria. Então, a gente fica de olho. É uma coisa de monitorização diária. Você vê que deu um alerta ali, você já tem que juntar medidas com a equipe da área, né? Então, o apoio da área de entender a importância disso é fundamental. Então, medidas com as áreas, isso a gente tem um relacionamento muito bom no hospital. Então, quando a gente levanta o sinal de alerta, todo mundo vem junto. Isso é fundamental. Mas é uma questão assim, de você ir pontuando para a área. Gente, atenção com tal coisa. Pode dar complicação. Quando você vê que dá complicação, aí já entram medidas. Eu vou fazer cultura de todos os pacientes para ver se tem mais alguém com essa contaminação. Eu vou limitar, eu não vou trocar ele de leito para não ter risco de maior de transmissão. Então, você começa a gerar planos de ação pensando no controle daquilo. Eu tô com muita infecção cirúrgica. Por que eu tô? É só da ortopedia? É só da neurocirurgia? Não, tem um pouquinho de cada. Tem um pouquinho de cada, então eu tenho um problema maior. É só da ortopedia. Então vamos conversar com a ortopedia. Chama a equipe da ortopedia, chama as equipes. Vamos alinhar. Exato, vamos alinhar. Vocês estão encontrando algum problema? Está tendo problema com o material? Então você tem que realmente sentar com quem tá na linha, literalmente, de frente e tentar junto traçar um plano. Por isso que eu falo sempre, controle de infecção hospitalar é setor de apoio, a gente apoia. Quem faz a ação propriamente dita é a área. Mas a gente está junto para gerar os planos de ação. Você sabe uma coisa? Falamos mais cedo das superbactérias. Sim, como lidar com... Aliás, como lidar com isso você sabe perfeitamente. Mas que loucura que deve ter acontecido. A pessoa sem imunidade e essas bactérias que vivem no ambiente hospitalar e ninguém consegue acabar com as ela não tem exterminador do futuro que resolva. É por isso que chama... Denominaram, né? Superbactéria. Sim, elas dão uma dorzinha de cabeça, né? Em questão de potência. Nessa... Teve bastante. Teve bastante. Em todos os hospitais teve bastante bactéria multiresistente, sim. Dadas as circunstâncias. O paciente, ele melhorava de uma coisa, piorava de outra. Melhorava de uma coisa, piorava de outra. Mas é verdade que eu ouvi falar muito tempo atrás, aliás, não sei se... Que essas... KPC foi no caso que me falaram, que é uma das superbactérias. A KPC, por exemplo, ela só vive no ambiente hospitalar. Se o paciente sair lá de dentro, ela para, não faz pinga nenhuma. Não transmite, não faz nada. Não, o negócio é bem maior do que isso. Tá vendo? A informação que eu ouvi não tem nada. Dentro do hospital, a gente tem uma grande preocupação com essas bactérias, pensando no sentido dos pacientes com barreiras totalmente quebradas, então o acesso a essa bactéria ao organismo desse paciente é muito fácil. E aí um organismo debilitado, que vem uma bactéria muito forte, agrava muito o quadro. Então, uma infecção muito forte num paciente que está muito debilitado, a chance de morrer é muito grande, né? Então, porque, por exemplo, profissionais da saúde, a gente tem contato com essas bactérias o tempo inteiro. Sim. E não é que a gente é imune a nada. Não, é porque o nosso fator de risco de desenvolver alguma coisa é muito baixo. Eu não tô lá acamada, não tô com a imunidade comprometida, não tô com catéter. Então, o meu contato, tanto que a gente até brinca eu já cheguei a dar aula, né, em graduação, e às vezes os alunos tocavam num paciente que tinha KPC. A professora tinha KPC, eu peguei sem luva.
Falei, calma, a bactéria não vai entrar pelo seu dedo, penetrar no seu sangue e vai necrosar seu braço e cair. Não. Então, não é, a nossa preocupação não é nesse sentido, né? A nossa preocupação é não disseminar para os outros pacientes, porque para o paciente aquela bactéria é importante. Para mim, que sou profissional, que estou com a minha imunidade ok, tô bem, se eu for manipular um paciente todinho com bactéria multiresistente, aquilo não me agrava. Agora, o paciente saiu de lá, a bactéria some. Não. O que a gente fala é o seguinte: a gente se adapta ao ambiente que a gente está. Então, a partir do momento que você saiu da sua casa e internou, a gente fala que a partir de 48 horas que você está no hospital, né, que todo mundo já mexeu, já fez um exame, já circulou aqui, já circulou ali, você começa a descolonizar das bactérias lá da sua casa, porque cada família tem o seu kit de bactérias próprias, e você começa a colonizar com as bactérias da área hospitalar. Você começa a ficar com elas ali mais próximo, até pele, algumas colonizações. O fato de você estar com ela próxima a você não quer dizer que você esteja infectado, ou que você faça um exame e dê uma bactéria e você está infectado. Você tem que ter um fator clínico para isso. Eu estou tendo febre, você tem que evoluir para uma infecção. Quando o paciente sai, ficou internado um monte de tempo, teve um monte de bactéria multiresistente, foi para casa. Meu Deus, o pessoal de casa tem que tomar cuidado, tem que fazer uma coisa diferente? Não. Da mesma forma que ele saiu da casa dele, entrou no hospital e adquiriu as bactérias do hospital, ele vai voltar para casa dele, vai começar a descolonizar desses micro-organismos do hospital e voltar a se recolonizar pelas bactérias da casa dele, tá? Então, essa bactéria vai sim para a comunidade. Há um bom tempo atrás foi feito até um estudo X aleatório, já tem uns bons anos, se repetir vai estar pior ainda, de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a área da saúde, nada, nem contato com pessoas que trabalham, nem circulam em área hospitalar, de fazer exames de cultura para ver colonização dessas pessoas, se elas tinham, por exemplo, bactérias mais resistentes colonizando o corpo. Um monte de gente tinha, uma grande parcela da população tinha, aí falava, mas de onde que veio? Porque elas estão por aí, mas ela não causa... Aquelas pessoas acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita. O cara que se alimenta bem, que vai na academia, Sim, super, nossa, o que essa bactéria está fazendo aí? Então, o grande problema realmente dessas bactérias mais resistentes, por isso que a gente intensamente controla ela dentro do hospital, chegou no paciente, o dano é muito significativo, né? Não é o fato de eu entrar em contato com elas, seja dentro do hospital como profissional ou fora na comunidade, que gera um aumento do meu risco, mas o momento que ela entra em contato ali com o paciente, o dano que ela pode gerar. Porque além de tudo que ele já está travando, né, a batalha que ele está travando internamente contra a doença dele, eis que vem mais uma, né, que a gente fala que às vezes a infecção vem para terminar de empurrar do penhasco. Infelizmente, às vezes a pessoa tinha realmente uma doença que às vezes o desfecho poderia não ser favorável, mas às vezes a infecção ela é um fator tão complicante que ela dá uma acelerada, né, nesse processo. Como que os hospitais lidam com essa pessoa pós-alta com uma infecção? Sim. A maior parte das infecções, né, até dado o risco, elas têm que ser tratadas durante a internação. Então, você tem que resolver ela ali naquele período internado, né? Agora, tem alguns casos, por exemplo, infecções cirúrgicas, que às vezes demandam tempos de tratamento muito longos. Então, esse paciente ele vai para casa dele continuar o tratamento. Por exemplo, infecções ósseas, né, que a gente fala que são osteomielites, demandam às vezes tratamento com antibiótico por 6 meses. Então, é muito tempo, né, para se controlar aquela infecção e para ficar internado, né? E para ficar internado, porque aí você só aumenta o risco dele contrair mais coisas. Quanto mais tempo, pior. É sempre esse o sentido de hospital, é sempre esse. Quanto mais tempo, pior. Então, hoje em dia, um grande aliado dos hospitais são os serviços de home care. Então, você consegue mandar esse paciente para casa para seguir o tratamento, às vezes com o uso de antibiótico, com o serviço de home care que vá tantas vezes ao dia na casa dele e fazer a aplicação do antibiótico sem ele precisar estar nesse contexto hospitalar. Mas isso ajuda muito. E isso também, se o paciente saiu e descobriu que estava com a infecção depois de um... Pode acontecer e retornar para o serviço, que também pode acontecer. Aí entra nesse mesmo ciclo, né? Isso, aí ele retorna, vai ser com certeza avaliado, ou retorna para o consultório do médico dele, por exemplo. Geralmente, o mais usual são pacientes que têm cirurgia, né, depois de um tempo, ou às vezes fiquei internado, saí bem, depois de uns 2, 3 dias, tem uma evolução de uma pneumonia, é muito comum reinternar, né, esses pacientes de infecção urinária, reinterna, e aí, aí você puxa o histórico desse paciente, mas ele estava internado, ele usou tal coisa, então você já sabe que pode ter uma correlação com o desenvolvimento da infecção hospitalar, então isso é notificado como infecção e é tratado como uma infecção hospitalar. Uma das metas muito importantes, são metas internacionais de segurança do paciente, é envolver
o paciente na assistência. Então, além de entender muito bem o que está acontecendo com ele, é fazer com que ele entenda os riscos que estão envolvidos. Então, a gente sempre tenta pontuar. Manual da internação. Tem uma parte do controle de infecção hospitalar falando, olha, tem que higienizar a mão, você veio da rua, não venha visitar se você está doente, não venha ser acompanhante, você está doente em casa, você não vai vir seu acompanhante, você não vai trazer comida da sua casa porque tem que ser a comida controlada do hospital. Então, existe uma parte disso falando, existe o dia a dia da gente orientando. Mas tem nego levando comida. Nossa, é flor, comida, balão, é ursinho, aparece. Eu já vi liquidificador tentando entrar, tudo que tinha direito. Minha mãe não gosta da comida do hospital, vim fazer uma vitamina. Eu falei, misericórdia. Então, você vê de tudo. Quem controla o controle de infecção? Quem controla o controle é ótimo. Na verdade, minha pergunta... Eu entendi a pergunta. Mas é quem fiscaliza, quem te fiscaliza? Se esses dados estão corretos, por exemplo. Por que estou me perguntando? Só para ilustrar ótima. tudo. Por que eu estou te perguntando? Porque nós temos os casos, nós até falamos um pouquinho isso em off também, temos os casos de Covid que vocês passavam no hospital, passavam essas informações. Sim, diariamente a gente tem que reportar. Passar. Exato. Então, de cada hospital, vamos falar do seu caso, lógico que sim. Quem fiscaliza? A lei é para todos, é igual para todo mundo. Então, quem fiscaliza? Então, existe... Falando de São Paulo, que é muito grande, porque São Paulo é gigantesco, né? Pensando em contexto. Em cidades menores, geralmente tem uma unidade aí de vigilância epidemiológica. São Paulo, como é grande demais para controlar toda essa área, a gente tem em regiões, então a vigilância do município, que é a Covisa, ela é subdividida nas áreas. Então, essa região aqui que a gente está, que é o hospital que eu trabalho, a gente chamava SUVIS, agora chama UVIS, né? Que é a unidade de vigilância. Os caras gostam de sigla. É muita sigla. Os caras, além de gostar de sigla, eles têm mania de ficar mudando. E muda a sigla, que é para complicar. Agora que você decora, não vão mudar. Exatamente. Então, tem umas subdivisões de controle, né? Então, a gente responde para a UVS da Vila Mariana Jabaquara, que é essa região. Então, os hospitais aqui que estão inseridos nessa área, a gente geralmente reporta essas doenças, essas notificações de doença. Tem uma tuberculose, tem uma meningite, eu reporto direto para a minha vigilância da minha área e essa vigilância se reporta para a prefeitura, porque é muito grande, né? Então, se a prefeitura receber tudo isso, nem ela dá conta. Então, assim, para a prefeitura, propriamente dito, direto, a infecção hospitalar, a infecção que o paciente adquire dentro do hospital, a gente reporta direto. Sim. Para as doenças que são adquiridas, por exemplo, que a gente fala que são transmissões da comunidade, tuberculose, meningite, que tem que ser reportado, tem que ser notificado, que é uma lei. Exato, quando o paciente dá entrada, até para que se tenha o controle de uma pandemia. Como é que vai saber que tem uma pandemia? Se todo mundo está falando que está tendo Covid. Então, peraí, o número de casos. Então, essas vigilâncias, elas vão monitorando esses casos de doença. Então, eu posso ter um problema numa região. Eu tenho muito problema de doença tal, tem muita dengue aqui nessa região, e na outra não tem. Então, tem algumas coisas que é até mais direcionado, porque tem problemas que são mais regionais. Quando a gente fala da infecção hospitalar, a gente reporta para a Covisa. Então, todos os hospitais do município de São Paulo vão lá e mandam a planilha mensalmente. Existe uma planilha padronizada, existem critérios específicos. Mas se algum hospital alterar algum dado, como que se descobre? Não se sabe. Não dá para descobrir. Nós tivemos um caso... Não nem falar ficou muito gritante e fica muito visível. Que aconteceu aqui no começo da pandemia, um grande hospital. Isso é uma coisa assim... Deu problema porque morreu muita gente, só que morria... E aí, o que aconteceu? Exatamente de Covid. Exato. A vigilância, a Vigilância São Paulo, ela acompanha muito próximo, assim, a gente do hospital, né? Eu até brinco, eu falo, se eu mandar um mês que eu tive 3 infecções e no outro 30, eles vão me ligar. Eu acho que não, eu vou falar, porque eu acho que você, não sei se você gostaria de falar, mas para variar, né? Como todos os segmentos da política, do universo, do governo, não sei o quê, não tem pessoal suficiente também para fiscalizar todo mundo, né? Sim. E é uma variar, coisa... né? Exato. E é uma coisa, assim, que é muito... a idoneidade do hospital mesmo, porque é uma coisa do dia a dia. Fechar a infecção, você tem que estar lá os 30 dias do mês, então você tem que acompanhar a sua rotina do hospital. E, por exemplo, eu tive um aumento brusco de infecção, eu tenho obrigação legal de reportar para a vigilância, falar, eu tô tendo um surto de tal doença. Isso é obrigatório, isso é lei. Então, é muito comum, por exemplo, como são dados todos digitados, se a gente dá uma escorregada na mão e um número menor vira maior, eles ligam, eles reportam, eles perguntam, eles ligam e eles acompanham, sim. Tá vendo? A gente
já muda um pouco o cenário do que eu acabei Sim, de falar, sim. de pouca Por gente. mais Pessoal. amplo que seja, né, É. a gente sente realmente um acompanhamento muito próximo. A gente tem reuniões semestrais com a vigilância que eles fazem o fechamento dos dados dos hospitais do município de São Paulo, né, até passando para a gente ter uma base, porque como é que eu sei se eu estou tendo muita infecção, pouca infecção? Então é como se fosse um dado comparativo. Eles pegam todos os hospitais do município e falam, ó, o que teve de média pneumonia está mais ou menos aqui, nessa média, infecção da corrente sanguínea. Então, como a gente tem vários subtipos aí de infecção, eles reportam para a gente. Dentro dessas medianas, a gente até tira por base. Nossa, eu tô dentro, né, do que tá todo mundo sofrendo, eu tô igual, ou eu tô melhor, ou eu não, isso daqui eu tenho que ficar atento porque tá acima. Então, acaba sendo um dado que pra gente é como se fosse um feedback, né, de o que a gente precisa atuar mais se a gente fosse comparar aos outros hospitais. Mas a questão do dado, propriamente de eu gerar esse dado, é uma questão, tanto que o controle de infecção hospitalar é um setor que ele se reporta direto para a diretoria do hospital. A gente não tem vínculo com outras áreas. Nós fazemos parte da diretoria técnica do hospital, porque é um setor de realmente é um dado que não pode ter erro. Então, realmente é de Sim, sim, extrema sim. confiança, né? Mas pensando em infecção hospitalar, na verdade, eu acho que muitos hospitais deram uma boa padecida na pandemia. Por quê? Porque foram, principalmente em 2020, né, que quando começou, eram pacientes que entravam muitas vezes grave, ficavam muito tempo internados e quanto eu falo que cada dia a mais é uma oportunidade de uma infecção a mais, né? Então, paciente bom é aquele que entra, resolve o problema e vai embora bem rápido, porque quanto mais tempo você fica, Mas, mais você está exposto ao risco. Então, são pacientes que ficaram internados por longos períodos, com muita manipulação e não tem jeito. Quanto mais mexe, mais risco. Mais invadido, né? Que a gente fala, é sim, um sim, paciente sim, sim. entubado, é um paciente com sonda, é um paciente com catéter, é um paciente São mais grave. caminhos para as É bactérias. muita Para porta de infecção, entrada que a gente isso. fala, né? Muita porta de entrada que a gente manipula. E tudo que a gente põe à mão, a gente tem um risco muito de dano, né? Então, foram pacientes que ficaram extremamente graves. Teve paciente que ficou meses em UTI. A gente teve um número de infecções hospitalares muito alto, fora do padrão. Não a gente, assim, não a É, gente onde eu trabalho, todos os hospitais. é verdade. E às vezes a gente falava, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente compartilha muito entre SC e Hs, né? As pessoas de controle de infecção são sempre as mesmas. Então, a gente geralmente sabe quem são, de que hospital que é. Quando tem as reuniões científicas, os congressos, a gente já conhece as carinhas. Então, a gente brinca que compartilha angústia, né? Com os nossos colegas de outros hospitais. A gente compartilha informação e angústia. E você via todo mundo na mesma situação. Não sabia se isso era confortante, porque falava, meu Deus, não é só eu, ou se era um desespero geral, mas a gente teve um aumento muito sério de bactérias multiresistentes, porque eram pacientes que faziam muito tempo de internação, faziam uso de diversos antibióticos. Quanto mais o uso antibiótico, mais o risco de selecionar bactérias e gerar força nelas, né, gerar resistência. Então, surtos de bactéria multiresistente, vários hospitais tiveram. Vários. Aumento de casos de infecção hospitalar, dado a gravidade do paciente.